Marcos capítulo 3, versos 20 e 21, depois nós pulamos para o verso 31. Marcos capítulo 3, versos 20 e 21, depois pulamos para o verso 31. Diz assim a palavra de Deus: então, ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podia comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Verso 31. Nisto, chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele, e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém. Senhor, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, nos confronta, nos conforta, realiza dentro de nós a tua vontade, e não apenas que nós entendamos pela iluminação do Espírito, mas que o Espírito Santo venha com poder sobre nós, para podermos praticar, viver e confiar totalmente na tua palavra. Amém. Podeis sentar. Primeira coisa que eu quero falar com você é que você pode estar pensando: por que o pastor leu até o 21, depois fez um pulo para o 31? Muitas vezes nós temos que entender uma intenção literária de quem escreve o livro. Nós estamos aqui expondo já há alguns domingos o evangelho escrito por Marcos, provavelmente o primeiro evangelho escrito. E Marcos, ele tinha, vamos dizer assim, uma característica literária que nós chamamos hoje, de maneira bem simples, tipo de sanduíche. Como assim sanduíche? Ele começa um assunto nos versos 20 e 21, no 22 ele vai para a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, e vai até o verso 30. Quando volta o 31, parece que ele volta esse assunto da família de Jesus, está procurando ele. Então você tem um assunto A, um assunto B no meio, e depois um outro assunto A aqui, que é o mesmo assunto. Por isso que a gente fala que é um sanduíche. Por isso que nós demos esse salto, do 21 para o 31. Mas o assunto é o mesmo, apenas dando uma explicação da mente do autor do Evangelho. Lembrando que tudo isso que ele está fazendo está sobre a direção, sobre o controle do Espírito Santo, porque toda a Escritura é inerrante, isenta de erro, mas os autores colocam aqui as suas características literárias. Dito isso, o que Marcos está nos trazendo aqui nesses versos que nós lemos? Ele fala de família. Se não, vejamos. A família de Jesus vem para procurar ele. E depois que Jesus está lá dentro, com muita gente sendo ensinada por ele, ele de repente faz uma pergunta, né? Ele pergunta para o pessoal: quem é minha mãe? Aparentemente sem sentido. Quem são meus irmãos? Está falando de família. E aí ele responde. Ele responde quem que é a família dele. Ele fala que é quem está ali. Ele olha para essas pessoas. E no final, ele ainda fala que
quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então ele está falando de família. E é interessante pensar nesse assunto família, porque nós temos vivido tempos em que as pessoas, com as suas ideologias, com o seu estilo de viver, que eu vou chamar de cultura, eles estão tentando redefinir conceitos importantes, como o que é família. E aí eu tenho que pensar à luz da Escritura. Quem define? Afinal de contas, quem define o que é família? Mas não só isso. Se você já concorda, e você deve concordar com o conceito de família que vem da Escritura, mas tem uma outra questão aqui, seguindo as perguntas de Jesus. Qual família é mais importante? É a família de sangue? É a família biológica? Ou é a família que nasce do sangue do Cordeiro? Qual família é importante, irmãos? A família natural? Aquela que você conhece desde pequeno? Ou aquela família que surge da fé? Aquela família que tem Deus no centro? E Cristo como aquele que vem para buscar filhos para esse Deus. E além disso, muitas pessoas aí fora falam que todo mundo é filho de Deus. Só que isso é uma heresia. Porque se isso for verdade, se todos forem filhos de Deus, que a gente chama de universalismo, todos serão salvos, porque nenhum filho de Deus vai para o inferno vai ficar vazio. Provavelmente só com Satanás e seus demônios. Mas isso é uma heresia grave, porque se você acompanhar com cuidado os escritos, as falas registradas do próprio Cristo, ele muitas vezes está mais preocupado em mostrar para as pessoas o risco que elas correm de ir para o inferno do que falar do céu. Então a questão é, se não é todo mundo que é filho de Deus, como é que eu faço para ser filho de Deus? O que muda na minha vida se eu sou filho de Deus? E ainda ele fala aqui, que muitas vezes quando você entra para a família dele, e alguns de vocês já experimentaram isso, você corre o risco de ser desprezado pela sua família de sangue por causa da sua família da fé. De alguma maneira Jesus está passando por isso. Nós precisamos entender como isso acontece. E por fim, como ele diz no verso 35, olha, não basta para você estar aqui sentado ouvindo o meu ensino. Meu irmão, aquele que é da minha família, ele não apenas ouve o que eu falo, ele também faz, ele pratica. Então no final tem uma palavra aqui de seguir Jesus, e seguir Jesus é fazer a vontade de Deus. Então entremos agora no texto, vamos voltar no verso 20, acompanhe comigo por favor. Quando nós olhamos os versos 20, 21, 31 a 35, a gente percebe que Marcos está querendo mostrar algo para nós. E eu preciso mostrar agora isso para você de maneira mais clara. Quando você vê o verso 20, por exemplo, ele fala que tinha uma multidão e que Jesus não conseguia comer. Ok. Aí no verso 21 fala que eles saíram para prender. Quando chega no verso 31, eles falam assim, Jesus, a sua família, verso 32, desculpa, a sua família está lá fora. No verso 31 ele fala, eles tendo ficado lá de fora. Mas ao mesmo tempo, no 32 fala assim, muita gente assentada ao redor dele.
E quando chega o 34, ele fala que ele sentado, ele olha para as pessoas, fala assim, ó, ele passa o olho ao redor em quem está sentado. Então, olha o contraste aqui. Aqueles que estão de fora e aqueles que estão junto com Jesus. De alguma maneira, então, nós precisamos entender como que está funcionando a família dele, porque apesar de ser família natural, física dele, eles são aqueles que estão do lado de fora do círculo íntimo de Jesus. Porque dentro estão aqueles que estão dentro da casa, que estão assentados para ouvir os ensinamentos. E se você vai ainda ao verso 11 do próximo capítulo, que é o capítulo 4, olha só o que Marcos escreve. Mas lhes respondeu, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Quem que é vós outros? Os discípulos, ou seja, aqueles que estão de dentro do círculo, aqueles que são íntimos, aqueles que vivem na presença de Jesus. Ele continua, mas aos de fora, percebe de novo? Então existe uma intenção clara de Marcos de fazer um contraste, aqueles que estão fora e aqueles que estão dentro, aqueles que vivem na presença de Jesus, aqueles que estão ali recebendo os ensinos de Jesus. E é interessante que, para confirmar mais ainda isso, quando você volta antes do verso 20, com o que você se depara? Olha para o verso 20 e olha para cima. O que fala o verso 19, 18, 17, 16? Fala do quê? Os nomes dos discípulos que o próprio Senhor Jesus chamou para ser um círculo íntimo dele. Homens que ele chamou para andar com ele. E isso é dito de maneira explícita, literal. Acompanhe comigo o verso 14. E aqui também eu já falo para você, Jesus, ele quer ter comunhão com você, se você já é irmão dele, mas se você não é, pela fé você pode se tornar. Olha o verso 14, então designou 12 para estar, por que ele não falou primeiro, chamou 12 para pregar, chamou 12 para expulsar demônio, porque em seguida tem a questão aqui, de estar possuído de Beelzebul. Primeira coisa que Marcos fala, qual que é? Eu estou chamando vocês 12 para estar comigo. Agora escute, você veio a Jesus? Jesus chamou você até Ele? Eu quero dizer para você, e você precisa crer nisso, Jesus tem prazer na tua presença, porque Ele chamou você para você estar com Ele. Jesus tem prazer de estar com seus irmãos. Jesus tem prazer daqueles que são íntimos, daqueles que confiam nele, naqueles que confessam o nome dele. Então, mais uma vez, Marcos está mostrando a importância, nós percebemos aqueles que estão próximos, na presença, os íntimos de Jesus. Mas aqui agora, o início dos versos 20 e 21, não é falar daqueles que são próximos, dos íntimos, mas falar daqueles que estão longe. A família de Jesus morava aonde? Nazaré. Nazaré, Cafarnaum, 50 quilômetros. Para aquela época, era uma boa caminhada. Eles ficam sabendo que Jesus está trabalhando tanto. E alguns são culpados disso aqui. Não Jesus é culpado, mas alguns aqui são. Jesus e os discípulos estavam trabalhando tanto que não tinha tempo para comer. É o que diz a Escritura. É o que cita a Escritura. Então, provavelmente, no caminho entre Nazaré e Cafarnaum, qual é a conversa da família? Indo atrás do irmão, que era o mais velho. Jesus se perdeu. Jesus perdeu a lucidez, ele está trabalhando demais. Jesus perdeu o controle da vida dele. Era por aí, porque eles vão falar que Jesus estava fora de si, perdeu o controle, não tem mais domínio da sua própria vida. E quando você lê aqui, que a mãe dele estava junto, como é que uma mãe fica, quando fica sabendo que o seu filho que está morando fora, está trabalhando,
muito e não tem tempo para comer. Ela vai atrás, igual as mães de hoje. Maria foi atrás do Jesus dela. O que está acontecendo? Esse é o coração de mãe. Mas isso é o que aparece para nós. Mas, quando nós damos uma olhada mais calma nos próprios textos, os próprios termos que Marcos usou, e digo antes de explicar isso, esse é o dever de toda a família. Toda a família deve guardar dos seus quando eles estão com algum tipo de perigo. E eles pensavam que Jesus estava em algum tipo de perigo, mas era apenas uma aparência. Mas então, o que tem por detrás dessa aparente preocupação da família é que quando eles vão até Jesus e falam que vai prender ele, está escrito aí, eles estão dizendo o seguinte: Jesus, você passou dos limites e agora você precisa de tutor. Nós precisamos agora delimitar um tempo. Você vai pregar não mais 12 horas por dia. Você vai pregar 8 horas por dia. Percebam, por detrás tem uma intenção de delimitar, de controlar Jesus. O homem controla Deus? O homem controla Deus? Se Jesus é Deus e Ele é, amém? Então eles não entenderam o que eles estão fazendo e isso está errado. E Jesus então não pode responder sim para eles. Porque a criatura não controla o Criador. O homem não controla Deus. O homem não tem condições de ser ao Criador o que ele tem ou não tem que fazer. Por quê? Por que tudo isso então? Eles não tinham entendido que o Jesus era o Messias, o Filho de Deus. E então eles vão falar, ó, chama Jesus. Quem está mandando chamar? A mãe dele. Pensa, o moleque faz coisa errada. Quem está chamando? A mãe, o pai, já? Para pensar comigo um pouco. Numa cultura onde a autoridade do pai e da mãe é muito valorizada, está lá nos mandamentos, honra teu pai e tua mãe. Jesus está ensinando, o intensivão, não tem hora nem para almoçar. E vem a questão, sua mãe e seus irmãos estão aí fora e te chama. Qual que seria o natural? Intervalo para o lanche. Vou lá ver o que a minha mãe quer comigo. É um pouco aqui para você lembrar o que aconteceu naquela festa em Caná na Galileia, João 3, quando Maria chega e já quer colocar uma pressão em Jesus. O que Jesus fala para ela? Mulher, que tenho eu contigo, mulher, calma, ansiedade, calma, eu vou fazer tudo no tempo de quem? Do Pai, não do seu tempo, mãe. Então, quando eles chamam Jesus, eles estão também dizendo assim, ó, Jesus, nós temos direito, você tem que vir com a gente, nós estamos preocupados, você não tem opção, Jesus, você tem que voltar com a gente para Nazaré, você precisa de uma semana de descanso, você não come, emagreceu, olha o seu rosto. Jesus, você tem 30 anos, parece que tem 45. Anda muito no sol, meu filho. Por que Jesus não vai com eles? Porque Jesus estava ali fazendo o reino de Deus e ele não ia parar, nem se a família dele chamasse. Eles não chamaram por causa do reino. Eles chamaram pensando nos interesses dele, nas percepções dele, humana. E para alguém que for dizer que com isso fica demonstrado que Jesus quebrou o mandamento de honrar o pai e a mãe, eu digo que leia a Bíblia toda e espere chegar lá na hora do Calvário. Para o que Jesus Cristo faz quando ele está lá quase para suspirar, no último suspiro de morte, ele vira para João e fala, está aí a sua mãe, cuida dela, está aí seu filho. Isso é o quê?
Então não posso falar que Jesus é negligente, porque o problema não está nele. O problema está na maneira errada da família olhar para ele. E outra coisa importante, na vida com Deus, é Jesus que chama as pessoas para segui-lo, e não o inverso. Deixa eu dizer para vocês, nós temos um mau hábito na nossa vida evangélica. Qual é? Senhor, eu tomei essa decisão de ir para esse lugar, de casar com essa pessoa, de ir nesse trabalho, essa faculdade, de ir para essa igreja, qualquer coisa, a gente vai e decide. Nós decidimos, e depois fala assim, Senhor, agora me dá a tua bênção. Não é assim. Não é assim que funciona o reino de Deus. Porque quando a gente toma uma decisão e depois pede a bênção de Deus, muitas vezes Deus vai deixar você colher os frutos da sua escolha, porque você foi independente. Quando o certo é falar, Senhor, tu desejas isso? Senhor, é a tua vontade? Quantas vezes você tem diante de ti escolhas, encruzilhadas da vida, opções, e que muitas vezes aquilo reluz para você, a gente já acha que é Deus. Fala, não, pode ser o diabo. Pode ser até Deus para você, mas não é o tempo. Então consulta ele para ele te falar o momento. Porque lembre-se, Jesus chamou você para segui-lo, não o contrário. Você não pode tomar uma decisão e depois falar, Jesus, vem comigo. Não, era isso que a família estava fazendo. Jesus, você precisa ir comigo. Não, eu estou fazendo o reino. É lógico que quando tragédias chegam à nossa casa, momentos difíceis se abatem sobre nós, nós vamos clamar a Ele, nós vamos gritar a Ele, e Ele vai nos responder. Mas esse não é o caso. Esse não é o caso. A família de Jesus estava tentando controlar Ele, manipular, dominar a agência dEle. Por isso então Ele não vai. Agora, qual que é o cerne aqui da situação? Jesus está sendo muito radical, extravagante, diferente de todos os outros mestres que eles tinham visto. Então, a família de Jesus lá de Nazaré, não a família do céu, o Pai e o Espírito, a família de Nazaré, não suportou olhar tudo aquilo, e aí eles têm que tomar uma decisão: vamos prender Jesus, trazer ele de volta. Essa é a questão. Mas eu tenho uma questão para você nessa noite, famílias que me ouvem: o que vocês vão fazer se um de vocês for despertado pelo Espírito Santo para uma vida profunda, um amor sincero, fidelíssimo por Cristo e por seu Evangelho, e por isso mudar radicalmente sua vida, não se importar mais com o que a família pensa, mas só querer agradar a Deus? Como diz as Escrituras, vocês também vão sair para prender ele? Vocês também vão criticá-lo? Vocês também vão falar como a família de Jesus de Nazaré falou: você está fora de si? Pense sobre isso. Quisera Deus que todos nós que ouvimos agora este Evangelho do céu, tivéssemos esse amor abignado por Cristo e sua cruz, não se importando mais com a glória do mundo, com os bens do mundo, com tudo que o mundo tem para oferecer, mas buscando apenas uma coisa: eu quero alegrar o coração de Deus, eu quero viver para Deus, porque Ele é meu Pai que está no céu.
E então nós chegamos no círculo íntimo. A família está lá fora, mas muitos estão lá dentro. E quem está lá dentro está na presença de Jesus. Muitos teslagoenses nesse momento estão lá fora, mas alguns teslagoenses, pela graça de Deus, estão agora na presença de Jesus. Ou se ainda não estão se arrumando para ir para a presença de Jesus nas igrejas, nos cultos. Eles estavam sentados e eles queriam estar ali. E é aquilo que o pastor deseja, que todas as ovelhas, nos dias de alimento espiritual, que são os cultos, estejam presentes. Essas pessoas que se assentaram ali com Jesus, eles não buscaram outros lugares. Eles não buscaram outras pessoas. Eles não foram atrás de outros professores da vida. Eles ficaram assentados aos pés de Jesus. Porque isso bastava para eles. Estar com Jesus era o que eles precisavam. E tem que ser assim comigo e com você. Estar com Jesus tem que bastar. Se a gente tem Jesus, a gente tem tudo. Porque quem não tem Jesus, tem nada. Quem não tem Jesus não tem nada. Porque quando morre acaba tudo. Mas não acaba, porque daí vem o juízo. Céu e inferno. E é Jesus que abre o portão do céu. E é a falta de fé nele que empurra as pessoas para o inferno. Jesus então escuta o chamado da família. E ao invés de falar, calma aí que eu vou lá, o mano entrar, ele não faz nenhum dos dois, que era o natural. O que ele fala? Quem é minha mãe? Ele é enigmático. De novo, parábola, Jesus, enigmático. Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Fala, não, Jesus, ajuda, já está complicado aqui dentro. Simplifica. Simplifica, Jesus. Mal sabiam aqueles homens ali, aquelas mulheres, que estavam dentro da casa, que Jesus iria aprofundar o significado do que é pertencer a uma família. Jesus vai mudar até a visão dele sobre isso. Agora, Jesus, numa típica expressão dele, porque era tipo assim, como se fosse um cacuete de Jesus. Sabe quando eu estou pregando que eu fico assim, ó? É um cacuete, tem que parar com aquilo. Não é legal. Certo? Agora, Jesus tinha um cacuete. Qual que era? Quando vinha alguma coisa, ele tinha que falar, ou ele ia fazer alguma coisa, o cacuete dele era o seguinte, ele passava os olhos. Quer dizer, ficava em silêncio, passava os olhos como se estivesse revistando a tropa. E aí ele falava. Ou ele agia. Então Jesus, ele, nessa típica expressão, ele corre os olhos e, parafraseando as palavras dele, ele pergunta, quem é minha mãe? Quem é meu irmão? A resposta, ele não responde nada. Ele passa os olhos em quem? Em quem está sentado com ele. Em quem está ali aprendendo? Quem está na presença dele. Quem está buscando ele. Quem está dizendo, o teu ensino é o suficiente, me basta, não preciso mais nada, eu tenho tudo. A resposta de Jesus é essa aqui. A minha família são vocês que me seguem e ficam na minha presença. Essa é a minha família. Você imaginou quem estava lá sentado? Como assim? Jesus está falando que nós somos a família dele, mas ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. Que hora que você perde isso, você esquece. As lutas fazem você esquecer essas verdades fundamentais da fé cristã. Jesus tem prazer na sua presença, porque você é irmão dele.
Você é a irmã dele. Ele diferencia irmão de irmã, ele falou aqui. Porque ele morreu por você, e ele tem prazer em você, mesmo que às vezes você fique um tempão sem mandar um WhatsApp para ele. Ele continua amando você. Agora, a percepção de dentro é gloriosa para quem está com Jesus. Mas e a família que tem lá fora? Irmãos, igreja. Eu fico imaginando quem foi levar a pergunta. Sua família está lá fora. Jesus não respondeu. E a mãe está lá fora. E a família está lá fora esperando Jesus ou esperando uma resposta. Não tem resposta nenhuma para eles. Não sei o que aconteceu. Marcos não fala. Eu só sei que eles devem ter cansado de esperar, ou ficaram magoados ou chateados e foram embora. E Jesus continuou fazendo a vontade de Deus. Se você quer fazer a vontade de Deus, esteja pronto para aborrecer as pessoas mais íntimas sua. Jesus deu exemplo aqui. Porque até 30 anos ele viveu só com esse povo. Com 30 anos, ele vai no Jordão, é batizado por João, aí começa o ministério público dele. E o que está acontecendo aqui é exatamente o que acontece com alguns de vocês quando entra no reino de Deus. Você perdeu o amor da sua família por você. As pessoas começaram a desprezar você porque você agora pertence à família de Jesus. Existe um preço. E é o que Jesus está mostrando aqui. A família natural não vai entender essa nova família que você foi chamado pela graça a fazer parte. Mas é o preço, é o sofrimento por amor a Jesus e por amor ao Evangelho. Mas é triste perder a companhia daqueles que nós aprendemos a amar e conviver por décadas, e de repente as pessoas nos viram as costas, e de repente você passa por luto, e não chega uma mensagem para você, e isso é por causa de Jesus. Esteja preparado, mas certamente como seremos ignorados pela família natural, não seremos esquecidos, abandonados por Deus, porque Ele diz na sua palavra no Salmo, que mesmo se o pai e a mãe nos esquecer e abandonar, Ele não vai abandonar, aleluia! Ele está conosco, Ele é um pai presente, Ele é um Deus dedicado, comprometido. Portanto, fique certo, escute o que eu vou falar. Fique certo que os seus parentes definitivos são gerados pela fé e não pelo sangue. Não é fácil ouvir isso, porque isso é confrontador. Jesus define aqui que quem é a sua família em primeiro lugar. Isso é novo, isso é radical e é verdadeiro até os nossos dias. Certamente a nossa natureza e os nossos laços fortes de sangue serão fatores que vão dificultar o entendimento e a aceitação e a vivência deste ensinamento de Deus, que a família da fé vem primeiro que a família de sangue. E você entende o que eu estou falando. Colocar Jesus acima de filho, Jesus acima de pai e mãe, acima de irmão, acima de esposa, acima de marido, esse é o chamado de Jesus, e é um preço caro, mas não é nada comparado ao que Ele sofreu na cruz, porque Ele deu tudo, e Ele está chamando você para renunciar por um tempo, para que você tenha a glória de uma eternidade para desfrutar na presença dEle, porque aqueles que sofrem com Ele, reinarão com Ele também. Lembre-se dos testes com Abraão. Fala: Abraão, você está amando esse adolescente mais do que eu. Pega ele, leva lá no Monte Moriá, sacrifica para mim. Abraão levou.
não sacrificou, porque Deus falou, não faça isso com o menino, eu sei que você me ama mais que ele. Quanto sofrimento Jeremias teve que curtir, porque ele abraçou fazer somente a vontade de Deus, nos tempos difíceis de Jerusalém, quando estava às portas, a queda do próprio templo de Salomão, pelas tropas babilônicas, e ele é totalmente desprezado pela sua família, e era família de pastores, de levitas, que viviam há décadas, servindo ao Senhor, e desprezam o seu filho, quando o seu filho traz uma palavra dura de Deus. Estejam certos que Deus consola os seus em todo sofrimento, e nunca nos abandonará. E a certeza que eu tenho que Deus não vai nos abandonar, é porque o filho dele, lá na cruz, ele falou um pouco sobre o que é ser abandonado. Jesus, de certa maneira, foi abandonado na cruz, temporariamente, para que você se tornasse filho. Deus meu, por que me desamparaste? Isso aconteceu com Jesus, mas a Bíblia diz que não acontece com você. Aconteceu com ele, porque ali todo juízo, por causa do teu pecado, estava vindo sobre Jesus. E então chegamos ao final, ao verso 35. E antes de entrar no centro daquilo que Jesus está dizendo no verso 35, eu quero pegar aqui um outro olhar para esse verso 35. Tem uma palavra aqui pequena, mas que diz muito para as mulheres aqui presentes. Porque o verso 35 diz assim: portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã. Poderia falar irmãos, ele falou irmã. Quando Jesus fala irmã, ele está dizendo: mulheres, venham a mim. Mulheres, vocês são chamadas a fazer parte da vida da igreja. Mulheres, vocês são chamadas para serem santas filhas de Deus. Mulheres, o reino de Deus vem através de vocês. Toda mulher deveria ler esse versículo e lembrar que em Jesus elas são perdoadas, elas são curadas, e principalmente uma coisa que a mulher precisa, na verdade todo ser humano precisa: aceitação. Todos querem ser aceitos. Mulher, em Cristo você aceita, você vem como você está, mas não ficará assim, porque Ele vai transformar você, Ele vai agir. E lembre-se, isso só Jesus pode fazer por uma mulher. Mas qual mulher pode ter esse relacionamento com Cristo? Volta para o verso 35, qualquer, leia, portanto, qualquer mulher que fizer a vontade de Deus, ela pode ser irmã de Jesus. Mulheres, preguem para as mulheres, todas as mulheres que vocês pregam, elas podem ser filhas de Deus, elas só precisam crer, elas precisam ir até Jesus, porque Marcos, quando fala fazer a vontade resistindo Jesus, o que ele está dizendo? Para Marcos, fazer a vontade de Deus é se arrepender dos pecados, é crer em Jesus Cristo como um filho de Deus. Fazer a vontade de Deus é ter um compromisso total com Ele. É ficar sempre do lado de Deus, não do lado dos corações dos homens, porque o coração do homem é enganoso, é mau. Percebam agora que não basta para Jesus estar sentado lá ouvindo os ensinamentos, as
palavras de vida eterna. É preciso praticar, porque quem pratica é quem faz a vontade de Deus. Algumas pessoas podem ouvir o evangelho durante 50 anos, mas se não vive, se não crê, se não confia, isso não vale de nada. E é duro falar isso, mas é a verdade. Barrett, um estudioso, diz que no pensamento hebraico, a filiação era entendida não como uma questão de biologia, que é o forte para nós, né? A gente tem agora até os testes de DNA, é ou não é? É a nossa grande preocupação, mas para o hebreu não. Mas a filiação estava mais ligada à obediência dos filhos do que o laço sanguíneo que a biologia dá. Portanto, na mente de Cristo, um hebreu, um judeu, seus verdadeiros irmãos carregam em si a semente da fé, que no devido tempo manifestarão sua natureza celestial. E como se manifesta a natureza de alguém que é do céu? Pela obediência, pelo quebrantamento, pela busca de Deus, não somente por ideias. Assim, a real membresia da Igreja de Cristo, que está espalhada nas nações, é formada pelos seus verdadeiros irmãos, que ao exemplo de Jesus, obedecem ao Pai e, portanto, obedecer a Deus. Me escute, se você acha que obedece a Deus, eu te dou um teste nessa noite. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Se você não crê, de cara, você já está em desobediência e, como diz João, quem não crê em Jesus, enviado por Deus, chama Deus de mentiroso, sem ter que abrir a boca, simplesmente por não confessar que Jesus é o Filho de Deus. Você entende porque Apocalipse fala que todos os mentirosos vão para o lago de fogo e enxofre? Se você procurar a liderança de uma igreja, com desejo de se tornar membro dessa igreja, você vai ouvir algumas condições para que você seja recebido. Você vai ouvir e você vai ter que cumprir as condições. Mas digo a você que me ouve nessa noite, que se ainda esta noite você crer em Cristo, como diz as Escrituras, instantaneamente você faz parte da família de Deus, que ergue o seu nome do céu, pois Jesus Cristo já cumpriu todas as condições por vocês, para que você seja aceito por Deus. Me escutem com atenção agora. Agora eu bato o prego até o fim da parede. Escute. Só Deus define o que é família. A cultura de hoje está num processo acelerado de redefinir o que é família. Isso é um insulto a Deus. Usurpação a autoridade divina sobre a criação, porque quem cria é dono. Quem cria planeja. Quem cria dá o destino. Não se engane, não seja tímido, não concorde com aqueles que pervertem a criação de Deus. Família formada por um homem e uma mulher, que se unem num pacto vitalício, do qual podem ou não virem filhos, como dádivas de Deus, simples assim, sem pôr nem tirar, sob o risco de quem assim proceder, ser encontrado lutando contra Deus, como Gamaliel disse para os homens que estavam indo contra a igreja em Jerusalém. A todos que estão nesse ataque ao Senhor para redefinir o que é família, o seu destino é certo: condenação inapelável do justo Senhor dos exércitos. Ele vela pela sua verdade. 2. Estar ao redor de Jesus, que equivale a dizer estar na igreja,
não é suficiente para ser discípulo dele. Para ser discípulo, eu preciso ser um fiel seguidor. Não basta ter crescido ou estar sendo criado, educado num lar cristão, num lar piedoso, ou ainda ser batizado, frequentar os cultos da igreja e ter ainda um compromisso com a vida financeira da igreja. Cuidado, você pode estar dentro da igreja, mas seu coração não ama a Deus sobre todas as coisas, como diz o Evangelho. É preciso nascer de novo, é preciso se converter de todo o coração a Deus, abandonando seus maus caminhos. É preciso fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Portanto, façam todas as coisas supracitadas, aprendam as coisas de Deus em casa com os pais, busquem o batismo, fiquem na presença de Deus nos cultos, oferte, dizime, contribua de maneira fiel e generosa, mas, principalmente, ponha sua total confiança em Cristo, que quando você peca, Ele te perdoa, e não lembra dos teus pecados, busque a intimidade do Senhor. Jesus requer que estejamos na sua presença, mas não só isso, mas que nós sejamos fiéis a Ele. Estar na presença de Deus e obediência não pode ficar separados. Não podem. Andar com Jesus e obedecer tem que andar de mãos dadas. Porque senão, nós somos hipócritas, contraditórios, incoerentes, e nosso testemunho não atinge ninguém. Uma palavra aos filhos: filhos, considerem seus pais com maior honra e respeito, quando eles põem a vontade de Deus acima da vontade e interesses da própria família, pois foi exatamente isso que Jesus fez, a não ir com a sua mãe e seus irmãos. O que faria ele, Jesus, colocar Deus em segundo lugar. Todo pai e mãe recebem filhos com a missão de criá-los para amar e servir a Deus. E isso deve ser ensinado desde a primeira infância. Lembrando-os que alguns que veem o risco de um radicalismo contra o bem-estar da família. Algumas pessoas têm medo que existe da parte de Deus, ou o bem-estar da família, ou ser fiel a Deus. Muitas vezes cometem esses enganos, mas essas pessoas precisam se lembrar que quando o dia mau chega na nossa casa, quem nos socorre, quem nos protege, a quem nós oramos? Deus. Mas aí, quando a gente tem que tomar decisões que vai afetar o bem-estar da família, em alguma coisa que às vezes até é pequena, a gente escolhe sempre as coisas onde coloca Deus em segundo lugar. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos que no nosso coração tem degraus, e que no lugar mais alto só Deus fica, e que ninguém chega lá, porque não tem escada que põe lá. Nós já colocamos Deus e ninguém tira. Os nossos filhos precisam, e os filhos precisam olhar para esses pais que agem assim e honrar esses pais. E você que me ouve e ainda não tem convicção de Jesus na sua vida, eu quero ler de novo para você as palavras do próprio Senhor Jesus. Portanto, qualquer pode ser você nessa noite, qualquer um que fizer a vontade de Deus é meu irmão. Com isso, ele deixou as portas abertas a todos que querem vir. Só tem uma condição: faz a vontade de Deus. E em primeiro lugar, para quem deseja ser membro da família de Deus, a primeira coisa: creia que Jesus morreu na cruz para perdoar o seu pecado. O seu pecado, a sua maldade. Creia hoje, decida-se então, pela fé, fazer parte da família de Deus. E por último, uma advertência: nem todos são filhos de Deus. Não deixe as pessoas enganadas.
Não deixe a multidão lá fora achando que elas podem viver como elas querem, menosprezando a palavra de Deus, blasfemando contra Deus, e que isso não terá consequências terríveis e eternas contra elas, porque terá. Ser filho de Deus é um dom do céu. É um presente que quando eu recebo, eu agarro ele, e isso muda radicalmente a minha vida. É a melhor coisa que você pode fazer se você quiser verdadeiramente quer ser feliz. Você que me ouve, que ainda não creu em Jesus, você quer ser feliz de verdade, abrace Cristo, porque nele tem toda a satisfação, toda a alegria que a gente precisa. Somente é filho de Deus quem crê em Jesus, e não todo mundo. Escute isso. Você não pode contrariar a verdade, que infelizmente a realidade mostra que Satanás também tem os seus filhos, e eles estão esparramados aí fora, fazendo a vontade do diabo, não a vontade de Deus. É uma palavra dura, mas é a verdade revelada na Escritura, e nós precisamos falar o que a Bíblia fala. Siga Jesus, siga Jesus, obedeça a Deus, alegrem-se em você que invoca Cristo, pois Deus é o vosso Pai e os vossos nomes estão escritos no céu. Aleluia por isso.